Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma resenha de minha autoria. Classical Liberalism by Country, um panorama enriquecedor. O que acontece? O Econ Journal Watch, que é um veículo acadêmico de economia, principalmente, mantido pelo Fraser Institute do Canadá, um think tank importante do environment, do ambiente internacional de defesa do liberalismo, publicou, desde 2015, uma série de artigos sobre a presença histórica e atual do liberalismo clássico, principalmente, nos diversos países, com ênfase para os países que não são centros de formação dessa tradição de pensamento, como seria o caso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Completando 23 artigos, a série continua em publicação, mas completando 23 artigos, eles tomaram a decisão, sob a coordenação do professor Daniel Klein, de Jason Bregman e James Shawstrup, de unir esses artigos em 3 volumes em formato de livro, lançando-os pelo CL Press, que é a editora hoje do Fraser Institute, lançada, entre outras coisas, para publicar esta coletânea. Aí nós temos 23 artigos, liberalismo em vários países da América Latina, liberalismo em países da Ásia, né, da Oceania, da África e da Europa, sem ser os grandes centros de formação. E eu resenho os 3 volumes nesse artigo, dizendo o que é que consta resumidamente de cada texto, qual é o ângulo que cada pesquisador adotou em cada um dos artigos e capítulos da coleção, entre eles o meu, Liberalism in Brazil, que fala sobre a história do liberalismo no Brasil, desde o período pré-independência até hoje, elencando as instituições que hoje trabalham em defesa da agenda liberal. Na sequência, nós temos um texto do Roberto Rachevsky sobre o cenário também em um país fora dos grandes centros do liberalismo, mas que tem uma grande importância para nós, que é Israel. Só o Iron Dome não vai resolver. É uma opinião do Rachevsky, em que ele faz uma analogia com o cenário de vários outros países que foram ocupados pelos norte-americanos depois de terem sido submetidos ao domínio das nações do eixo. Os americanos instalaram bases militares desde que ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, quando venceram os nazistas, na Europa, na Itália, quando venceram os fascistas, no Japão, quando venceram o imperialismo japonês. São quase 80 anos de presença dos Estados Unidos militarmente nesses países para tentar evitar que qualquer coisa de totalitário voltasse ao poder e colocasse o mundo em risco. Certamente, aí ele se pergunta, imaginem se os americanos, ao vencerem a guerra, simplesmente fossem embora e deixassem tudo rolar solto. Certamente a Alemanha e o Japão voltariam a ser o que eram, talvez com mais preparo e mais radicalismo. Foi isso que aconteceu, diz ele, em Gaza, quando Ariel Sharon resolveu retirar as tropas da IDF, as agências de monitoramento das atividades terroristas e os colonos que estavam gerando riqueza para os moradores da região, tanto árabes quanto judeus. Gaza, na opinião do Rachevsky, deve voltar a ter tratamento por Israel, como recebem as áreas onde os árabes têm autonomia na Judéia e Samaria. Autonomia não é sinônimo de soberania. A autoridade palestina pode administrar seus enclaves em Israel, mas o controle da segurança ali deve ser exercido exclusivamente por Israel, como tem sido feito. Daí a violência a partir da Cisjordânia ser controlada. Essa é a solução, na opinião do Rachevsky. Deste posicionamento sobre um cenário conturbado da atualidade, vamos a uma homenagem histórica do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Walter Williams. Walter Williams, professor emérito de economia da George Mason University, nascido em 1936 e falecido em 2020. Ele foi autor de vários livros. As suas colunas semanais eram publicadas em mais de 150 jornais norte-americanos. Então, vem aí nesse artigo uma série de citações do Walter Williams que vão na direção da defesa da agenda das liberdades individuais e contra o totalitarismo, o socialismo, o intervencionismo, o dirigismo estatal. Na direção contrária ao pensamento do Williams, nós temos no Brasil os nossos juristocratas, que gostam de falar em democracia, mas na verdade não entendem muito bem o que isso significa.
E aí nós temos o texto da coluna Judiciário em Foco, Aulas Magnas por Togados Magnos. E ele vai dizer que o ministro Alexandre de Moraes, o texto é da Cátia Magalhães, como sempre, inaugurou o ano letivo da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na USP, num discurso que mais parecia dirigido a uma turma de pugilato que a um centro acadêmico, em que ele conceituou como condutas ditatoriais e, portanto, merecedoras de reprovação e de penas no sistema jurídico brasileiro, o que não passa do legítimo exercício constitucional da liberdade de expressão. É aquele papo que tem vigido, que tem estado em vigência no Brasil ultimamente, de que, para a proteção da democracia, a salvaguarda da democracia, nós precisamos acabar com os pilares fundamentais desta mesma democracia, ou, no mínimo, suspendê-los temporariamente, como se tal fosse legítimo, à revelia de qualquer previsão constitucional a respeito. Voltamos ao tema de Israel, dos judeus, né, da beligerância com a faixa de Gaza. Mais uma vez, Roberto Rachevski. O judaísmo, o Holocausto e os filmes de Hollywood. Ele pega como mote uma entrevista do diretor do filme Zona de Interesse, que foi indicado ao Oscar em várias categorias, o Jonathan Glazer, que disse para não se usar o judaísmo e o Holocausto como justificativas para a guerra em Gaza. E aí o Rachevski ironiza. Pelo jeito, ele está sugerindo que o judaísmo e o Holocausto só podem ser usados para fazer filmes em Hollywood. Viver no mundo da lua, recusar-se a conviver com a realidade brutal imposta por gente especializada na produção do mal, viver do sofrimento alheio e para o sofrimento alheio parece ser o tema do filme a que eu ainda não assisti. Por que não fazer uma equiparação entre as coisas, se claramente os terroristas de Gaza querem a aniquilação de Israel e do seu povo? Na sequência do mesmo Roberto Rachevski, nós temos o texto Os Wokes Perderam a Humanidade. Nesse texto ele diz que a mente de um woke, um progressista identitário contemporâneo, é uma arapuca. O processo cognitivo é inválido. As palavras que eles aprenderam perderam significado. Imaginem se um woke tivesse que apagar um incêndio. Gritaria para trazerem gasolina. Quando jovens humanistas são massacrados por terroristas cruéis e insanos em um festival de música pela paz, eles, os wokes, ficam do lado dos terroristas. Na liderança do Yellow Flash de hoje, nós temos um texto do professor Alex Pipkin, Acima de Tudo, Desonestidade, que é um texto que fala sobre o presidente Lula e as atrocidades que ele vem falando. Não é surpresa, diz o Pipkin, que o descondenado que governa o país tem uma forte predileção pelo falseamento da verdade, pela mentira, portanto. E aí ele cita o apoio da mídia amplamente a Lula, que não existia no governo anterior, os comentários de Lula sobre Israel, que chocaram o mundo, os comentários dele também sobre democracia, relativizando a democracia, né, abrindo margem para a legitimação de ditaduras, autocracias, regimes tirânicos de toda sorte, enfim. Ele faz aí uma crítica ao Lula em várias angulações dos malfeitos que o presidente da República vem cometendo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates provocados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.